cresceu absurdamente o número de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Esse aumento é registrado principalmente durante a pandemia. Sobre este assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a juíza titular da Primeira Vara da Infância e Juventude, Maria Luísa Freitas. Bom dia para a senhora, dona Maria Luísa, seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, Nájila, bom dia, Nils. Eu estou vendo a senhora aqui no enquadramento. Eu vou pedir para a produção só orientar a senhora tentar enquadrar melhor um pouquinho a câmera da senhora para ficar esteticamente, visualmente mais bonitinho no vídeo. Por gentileza, a senhora tenta só. Isso, agora sim. Muito obrigada. Bom, juíza, como eu falei no início, principalmente agora durante essa pandemia do novo coronavírus, acho que a palavra correta é essa, cresceu absurdamente. Infelizmente, a cada dia, nós da imprensa, a gente vem constantemente divulgando casos de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. E falando aqui da nossa realidade, do Piauí, eu acredito que a senhora também sentiu isso. A senhora tem dados desse, digamos, ou 5 meses ou 3 meses durante esse período de pandemia aqui no nosso estado? Bom, a violência e a exploração contra crianças e adolescentes são problemas que têm chamado cada vez mais a atenção da sociedade e exigido ações e esforços integrados para o seu combate, especialmente nesse tempo de pandemia. O confinamento em casa, essencial para conter a pandemia do novo coronavírus, acabou expondo esse público-alvo e uma maior incidência de violência doméstica, lugar que deveria ser seguro para todos, mas, infelizmente, muitos membros da família que divide esse espaço e deveria cuidar de crianças e adolescentes, dar carinho, amor e proteção, é quem mais abusa. Nossas crianças estão sendo machucadas, abusadas, estão sofrendo muito. Vocês não têm noção. Só quem trabalha nessa área é que sabe, porque tem que buscar solução e também sofre. Então, tem aumentado. A senhora, inclusive, já tem anos, né, trabalhando nessa vara com crianças e adolescentes, com casos. Então, e aí, pelo que a senhora fala, a gente percebe que ainda hoje a senhora se surpreende com alguns casos que são registrados. E, de fato, quem está de fora, eu acho que fica difícil até encarar, hein? A cada dia a gente se surpreende, você pensa que já viu tudo e quando é no dia seguinte vê casos piores. Já são quase 6 meses que todo mundo dentro de casa, as escolas que poderiam proteger essas crianças como costumavam nesse aspecto, estão fechadas. Os índices estatísticos apontam um aumento alarmante nos casos de abuso infanto-juvenil, a partir das medidas de isolamento social. E a família, que era quem deveria cuidar, é o ambiente ideal e fundamental para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, mas é a partir do convívio com os pais, irmãos e parentes e demais parentes que se aprende e se desenvolve uma boa parte da capacidade para a vida adulta. Mas é nesse mesmo contexto que acontecem as mais variadas formas de violência contra crianças e adolescentes. O lar aparece como privilegiado para as diversas formas de violência em todas as faixas etárias. São casos de violência física, sexual, psicológica, de negligência, abandono, omissão, maus tratos cometidos por pais, mães, padrastos, madrastas, tios, tia, avós, irmãos, amigos. Sempre quem está mais próximo e deveria proteger, dar carinho e amor é quem abusa. E geralmente, quando surge a violência sexual, ela também vem aliada à violência psicológica, porque a maioria das crianças, dos adolescentes, ou seja, das vítimas, não tem coragem de contar, por exemplo, se for abusada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, por um parente que está ali próximo dentro de casa, essa criança, essa vítima, ela não tem coragem de contar para a própria mãe. Ou seja, existe ali uma violência psicológica aliada ao abuso sexual também. Sim, porque geralmente elas são amedrontadas, são coagidas a não falar sobre ameaça até de morte. Elas são torturadas no dia a dia para não falar. Ameaçam de matar a mãe na presença da criança, enfim. São terríveis toda sorte de abuso. E com o aumento da violência doméstica, cresceu denúncias por telefone, denúncias anônimas, notícias de fato através do Conselho Tutelar, a delegacia, o Disque 100,
A demanda com conteúdo pornográfico envolvendo crianças também aumentou nesse tempo de pandemia, do tal coronavírus. Dizem que mente desocupada é mente do diabo, né? E eu acredito que seja verdade, que essas pessoas que deveriam se ocupar em algo construtivo, como uma boa leitura, assistir um bom filme, enfim, mas vão importunar nossas crianças e adolescentes, infelizmente, para mim, é o pior crime que existe, é uma prática abominável, uma experiência sexual precoce, produz efeitos devastadores, especialmente psicoinfantil. A criança é inocente, é um ser indefeso, um ser em desenvolvimento. Acredito ser um doente. Quem exercita essa prática nefasta, de forma covarde, só pode ser um doente. Então, há necessidade de pesquisas, de políticas públicas para se investigar mais essa prática de crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. Porque... Juíza, há quem diga que quando as aulas retomarem, não se sabe se ainda esse ano ou somente no próximo, os relatos para os professores vão começar a surgir, porque muitas vezes, por conta de pontos de violências, de ameaças que a gente já acabou de citar aqui, essas crianças não têm coragem de contar o que acontece para a própria família, mas às vezes elas acham uma brecha e confiam no professor, na professora, e em um profissional, em um médico, quando ela vai fazer uma consulta. Ou seja, por parte da família, é inquestionável a questão da responsabilidade, da segurança que a família tem que proporcionar às crianças e aos adolescentes. Muito é cobrado também do poder público. Mas o que mais poderia ser feito? Não sei, pela sociedade em geral, quem mais poderia fazer mais para proteger essas crianças? Bom, a prevenção primária é a maneira mais econômica e eficaz e abrangente para se evitar a violência contra a criança. Através de prevenção, atua-se para modificar condutas, de formar novas culturas, sensibilizando, mobilizando a sociedade. Mas um dos fatores que contribui é a deficiência nas políticas públicas para acabar com essa violência contra crianças e adolescentes. Mesmo sendo assegurado na Constituição Federal e no Estatuto a prioridade absoluta, não é respeitada. Os investimentos para combate à violência não representam ainda uma maioria, é sempre uma minoria dentro do orçamento total para essa assistência ao desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Então, este ano é um ano de eleição, será interessante você, eleitor, examinar o que foi que o seu político, o seu candidato, se preocupou com essa problemática, se apresentou algum projeto para execução de programa para conter o aumento dessa violência contra crianças e adolescentes. Então, é importante que a pessoa fique atenta, né, porque aproveito também que os que forem eleitos, né, que dê continuidade aos programas existentes, mesmo sendo ainda uma minoria, não satisfazendo ainda a demanda, que é muito grande, mas que dê continuidade e que execute programas mais eficazes, né, especialmente nessas áreas com disponibilidade de apoio à saúde mental, principalmente, como a gente acabou de falar, a saúde mental para os cuidadores que sofrem também, ou que estão sofrendo essa violência psicológica, né, e especialmente nossas crianças e nossos adolescentes, que ficam perturbados. É uma prática absurda, ela prejudica por demais o psíquico da criança e do adolescente. Dificilmente Juíza, ela no interior, a situação é mais crítica do que na capital? Olha, a gente que acompanha aqui na capital, de vez em quando recebe casos que vêm do interior, mas essa demanda é acompanhada pelos juízes, que no interior é clínico geral, não é só juiz da infância, ele é juiz de tudo, atende toda a demanda, mas a gente tem recebido também casos vindo do interior para a nossa capital. Quais são os canais que não só um parente, não só uma pessoa mais próxima de uma possível vítima, mas a sociedade, no modo geral, ela pode estar ligando, acessando, denunciando algum caso aqui no Estado? Bom, quem faz os primeiros atendimentos, que nós chamamos de atendimento primário, é o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele age administrativamente, tem toda a autonomia para agir, tomar as providências, até que se encerre, se esgotem essa competência, ele comunica imediatamente ao judiciário.
né? A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que é a DPCA, também poderá ser comunicada de imediato, essa ocorrência deverá ser registrada, nós temos o Disque 100, né, porque existe uma pesquisa aí no mundo inteiro, de que no caso no Brasil, a projeção é de um aumento de 18% de denúncias de violência, né, nessa época agora de pandemia. E no caso do abuso sexual, as denúncias apontam também o espancamento, os castigos físicos cometidos pelos pais ou responsáveis, que chega até 40% os pedidos de ajuda nos telefones de apoio, que subiram de forma assustadora, pedindo ajuda para as crianças e adolescentes, bem como mulheres que são vítimas também desse abuso. Ok, juíza Maria Luísa Freitas, dando aqui informações e dados sobre a situação aqui no estado do Piauí em relação ao crescente número de abusos, de violência sexual e outras violências também às nossas crianças e adolescentes. Quero mais uma vez agradecer a participação da senhora no Bom Dia News e desejar um ótimo dia. E vamos torcer, né, para que a sociedade junta possa tentar, pelo menos, diminuir esses números. Nós é que agradecemos e gostaria de fazer um pedido, um apelo à população. Se você tem conhecimento de qualquer abuso, denuncie, não seja omisso, porque amanhã poderá ser alguém bem próximo de você.